Boa noite para todos. Dando início, então, aqui mais uma aula do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, na disciplina Dispute System Design e Online Dispute Resolution, a virada tecnológica no sistema processual. Hoje nós vamos analisar o texto Legal Tech, Civil Procedure and the Future of the Adversarialism, do professor David Engstrom e do professor Jonah Gelbach, e nós vamos iniciar a apresentação com o doutorando Bruno Freire, que tem a palavra. Obrigado, professor. Muito boa noite a todos. A análise do texto, ela parte inicialmente de uma introdução, trazendo um ponto que é uma euforia e também uma ansiedade de toda a comunidade jurídica diante do aparecimento da tecnologia dentro do direito. E isso trouxe algumas previsões, algumas possibilidades um pouco futuristas por parte da comunidade jurídica. Então, os autores, eles dão quase que um freio nessa intenção ainda tão para o futuro, diante das condições tecnológicas atuais, e vai se preocupar tão somente a curto e médio prazo. Ele vai olhar para as previsões de juiz robô, de advogado robô, e todas essas construções que estão a um passo à frente ainda da tecnologia atual, vão falar, olha, essa não deve ser, pelo menos por hora, a preocupação. Os autores, o tempo todo, eles falam que, como se trata de tecnologia, cuida-se de um tema que pode se estar escrevendo e a pena secar, ou a mudança do contexto mudar antes da pena secar. Mas, diante daquilo que está sendo construído, dentro do que é absorvido pelo direito, eles entendem que a preocupação não deve ser com o juiz robô. Na verdade, mais do que isso, né? Eles estão, em alguma medida, deixando muito evidente que a própria preocupação que ordinariamente se faz em torno das tendências de automação decisória e da própria possibilidade de legal reasoning são hipóteses ainda não tangíveis, que são passíveis de ocorrer pela própria possibilidade e pelo próprio avanço tecnológico, mas que efetivamente eles estão querendo mais oferecer um quadro do estado da arte das tecnologias, verificar em que medida que isso vai conversar com a própria tendência de litigância, com institutos típicos do direito americano, como o discovery, como que fica a própria interação entre o processo civil e a discussão em torno da propriedade intelectual, das próprias tendências de novos designs em torno da implementação de meios de dimensionamento de conflitos, até mesmo construir em alguma medida, um panorama de possíveis futuros que possam vir a acontecer, desde o emprego da tecnologia, que pode oferecer uma tendência de democratização para todos, na medida em que, se fosse possível, que houvesse uma redução da simetria informacional e do próprio emprego das legal techs por todos, até um quadro do que eles nominam de distopia da litigância, que seria um quadro mais complicado, que favorecerá, segundo eles, se esse futuro se implementar, até a figura dos litigantes habituais, dos repeat players, e eles, em alguma medida, vão tentar estabelecer um contraponto. Os dois, um é professor de Stanford e o outro é professor da Universidade de Berkeley. Então, eles são professores de 2 centros de excelência e que estão exatamente preocupados em estabelecer esse estado da arte em torno do emprego da tecnologia, de todas as tecnologias, das mais singelas de automação, até mesmo da digitalização, até o emprego próprio dos modelos dos sistemas de inteligência artificial. Mas continue. Então, seguindo também o que o senhor já adiantou, a preocupação... Primeiro que eles fazem um corte também de trabalhar o efeito da tecnologia dentro do que é possível ainda, dentro do processo de trabalhar a tecnologia num corte dentro do processo civil. A preocupação é ver como que o contraditório, o sistema adversarial vai sobreviver ou vai ser remodelado diante dessas novas tecnologias, sendo que a pedra de toque do artigo inteiro, o coração, eu acho, é a preocupação com as grandes assimetrias que isso pode vir a surgir
se isso não tiver qualquer tipo de controle. Eu acho que a preocupação do texto todo é essa, ele vai discorrendo ponto a ponto. Bom, pois bem, então a preocupação seria essa preocupação com a remodelação com o sistema modelo adversarial, que é o contraditório nos Estados Unidos, com um juiz quase que gerencial, deixando com que as partes briguem com paridade de armas, e essa preocupação advém das grandes assimetrias que o emprego da tecnologia pode acarretar. Bom, ele vai falar que a tecnologia ela possui uma aptidão para modificar grandes pilares, que é o custo do processo, o custo da litigância e também a quantidade e qualidade de informação que cada uma das partes pode ter para se munir diante de um eventual litígio, desde a frase pré-trial até efetivamente o litígio já na fase judicial. Como eu disse, a preocupação toda nas grandes assimetrias, e essas assimetrias elas não são tão somente horizontal, elas também são vertical. Qual é a posição do juiz diante do conhecimento tecnológico de determinada parte, como que o poder estatal vai poder dirimir um conflito, presidir um conflito, se uma das partes possui uma condição informacional e armas tecnológicas mais acuradas, mais potentes do que a outra parte e também que o próprio juiz. E inclusive a necessidade de que se promova até o emprego de legal techs, o desenvolvimento de legal techs para os próprios despossuídos. Porque, no final das contas, se não houver algum tipo de intervenção para viabilizar que aquelas pessoas que ordinariamente não se valem das ferramentas tecnológicas, das legal techs, como que eles vão conseguir medir esforços com os grandes escritórios que vão, e já no mundo inteiro já acontece, inclusive no Brasil, a tendência de haver um avanço e uma evolução tecnológica dentro para esses players, na medida em que eles já percebem todas as potencialidades, inclusive do emprego de todas aquelas legal techs que eles próprios enumeraram no curso do texto, aquele quadro, inclusive, no qual eles esmiuçam os tipos de legal techs que são passíveis de serem utilizados, mas mais do que isso, eles estão colocando em pauta a própria necessidade que nós, em alguma medida, possamos pensar em formas para, primeiro, educar todos de quais são as possibilidades do emprego das legal techs e pensar de um modo mais claro, inclusive, em maneiras de promover o desenvolvimento de ferramentas para quem, inclusive, não tem essas mesmas possibilidades. Inclusive, ele, lá no final do artigo, ele vai trabalhar com cenários. Na verdade, durante vários pontos do artigo, ele traz uma visão otimista, que eu acho que até por amor ao debate, porque a posição pessoal, pelo que ele transparece no texto, é que se não tiver uma atuação, vai caminhar, vai desbancar para um lado onde ele chama de distopia, onde vai ter uma completa assimetria de uma das partes. Mas ele trabalha com a possibilidade de uma visão otimista, onde a tecnologia vai democratizar e vai fazer com que o que ele chama os que têm, os que não têm, né? Ele trabalha com essa nomenclatura no texto, vai haver como se fosse um empate de forças por conta da tecnologia, mas isso dentro de uma visão otimista, ele deixa bem claro que é uma visão otimista da parte dele. Então, depois dessa introdução, ele passa de forma muito didática a apresentar o que vai ser o artigo dele. A parte 1, que é o capítulo 1, ele vai falar que vai ser apresentado agora por mim, ele vai falar das ferramentas, landscape, um panorama geral do que existe hoje em dia como tecnologia, vai falar das dificuldades da trajetória diante de uma cultura e diante também de gastos inerentes à implementação dessa tecnologia, e, por fim, ele vai falar o quanto isso vai implicar nas profissões jurídicas, no ordenamento jurídico, no procedimento em si. Esse é o capítulo 1. No capítulo 2, que vai ser melhor aprofundado pelos meus colegas,
haverá um aprofundamento de 3 casos concretos, que ele chama de 3 cortes, que ele vai conseguir apontar onde o procedimento já sofre um abalo, já sofre uma irritação em razão da tecnologia. E no terceiro tópico, finalizando o artigo, ele trabalha com o contraditório, o nosso contraditório, no caso o contraditório americano, flertando um pouco, talvez com uma saída, com um modelo que é nosso aqui, um modelo inquisitorial, porque ele vê a necessidade, em alguns pontos, de um juiz colocar a mão nas grandes disparidades que pode acontecer. Isso ele vai apontar como implicações, como o fomento ou a diminuição do investimento na tecnologia, tudo em razão de um viés da propriedade intelectual, do dinheiro envolvido. E aí ele vai ser, esse tópico também vai ser muito melhor trabalhado agora não sei se é o Otávio ou Laros, mas pelos meus colegas aqui de classe. Então, partindo dessa análise aí da introdução, eu passo ao capítulo 1, que é a parte o quinhão que me coube do texto. E o capítulo 1, ele fala, landscape, panorama, que foge um pouco, quando tu lê o inglês, às vezes foge a palavra em português, o panorama das tecnologias, das tecnologias. Ele começa o artigo apresentando 9 ferramentas já existentes e fala, olha, essas ferramentas são tecnologias que já existem, que já estão aí a todo vapor, que podem ser encontradas no mercado, que estão funcionando. Aí ele fala o seguinte, nós, para percebermos quais dessas vão efetivamente trazer uma mudança a médio e curto prazo, nós temos que passar alguns determinados filtros. E, mais uma vez aqui, ele demonstra que ele não está preocupado com a visão irreal de alguns doutrinadores, e ele faz até uma análise uma analogia com o juiz Hércules, do Dworkin, falando que aquilo que aqueles defensores de uma visão irrealista dos juízes robôs, o que eles querem, na verdade, é trazer esse juiz Hércules novamente, e ele diz que isso não vai acontecer, vai haver uma remodelação do procedimento através, não de juiz e advogado robô, mas sim de uma simbiose entre o advogado e essas ferramentas. E aí, para que haja essa simbiose, para que haja a escolha de quais ferramentas estão aptas a fazer essa mescla com o humano e modificar e remodelar o procedimento, o processo civil americano, ele passa por 3 filtros. O primeiro filtro, a primeira tarefa, é essa seleção das ferramentas, analisando se elas existem dentro do Poder Judiciário ou se elas existem fora do Poder Judiciário. Elas são aptas para modificar dentro da porta principal, fazendo a analogia da multiportas, da primeira porta que a gente conhece, ou se elas estão hábeis a fazer a modificação nas demais portas, inclusive portas fora do sistema do Poder Judiciário, em outras portas do sistema de justiça. Isso é uma preocupação para ele importante, porque isso é capaz de remodelar a própria disputa, o que a gente vê aqui em aula com frequência, que é essa remodelação, esse redimensionamento dos conflitos, muito além daquilo que nós oferecemos de forma ordinária, que é uma heterocomposição por um juiz, um terceiro imparcial, que é o juiz. Bom, um segundo filtro que ele fala é uma análise da sofisticação de cada uma dessas ferramentas, porque ele diz que algumas dessas ferramentas, elas dão apenas um plus naquilo que já é feito. Ela faz tão somente facilitar o trabalho do advogado, do juiz, do doutrinador, do pesquisador, do operador do direito, mas não tem o condão de efetivamente acarretar uma mudança drástica. Ele cita como algo que poderia sim acarretar uma mudança drástica a análise preditiva aliada a algoritmos que se valem do machine learning, e aí que poderiam modificar de forma muito mais contundente e eficaz as forças entre as partes litigantes. Pois é, mas só para pontuar, e isso é uma questão importante, os autores, em alguma medida, eles estão partindo da ideia de que é possível e que a tendência inicial é de uma automação do que já existe, que é você empregar a tecnologia para automatizar o modo como o próprio procedimento
funciona. O que nós estamos vendo, inclusive, até com a própria possibilidade de novos DSDs, que as tecnologias, no final das contas, elas permitem bem mais do que simplesmente a automação do modo como o sistema funciona. E no nosso caso, inclusive brasileiro, nós temos um problema que seria uma automação da crise, né? Ou seja, a gente pegar um negócio que não está funcionando e criar a ferramenta só para automatizá-los dentro do possível. E aí a gente tem que ter aquele cuidado. Será que o emprego da tecnologia, que é um grande debate também no exterior, será que o emprego da tecnologia seria tão somente para automatizar o sistema processual nos modos como ele é implementado, ou se o emprego de tecnologia poderia exatamente permitir essa transformação, essa mudança mais sensível do sistema e dos próprios meios de dimensionamento de conflitos a partir de uma análise até um tanto quanto mais ampla da própria litigância, uma percepção mais clara da gestão dos conflitos, a percepção efetivamente dos gatilhos, que é algo que, em alguma medida, vem sendo feito dentro dos estudos e da implementação prática das ODRs, que, em alguma medida, graçam nessa discussão, porque eles conseguiram criar novos designs, novas formas efetivas de implementação de conflitos, através de emprego exatamente dessas tecnologias mais sofisticadas, de modelos de IA para negociação direta, e etc, etc, etc. Então, a gente tem que... os autores, eles estão, e isso é muito claro para eles, e foi muito bem colocado pelo Bruno, eles estão querendo fazer uma análise do que tem hoje, e, em alguma medida, pensar qual que é o horizonte que a gente tem hoje e verificar quais as potencialidades dessas ferramentas, lembrando que, sob a ótica deles, a preocupação em torno como a implementação do sistema, ou uma divisão muito clara entre o sistema público de justiça e o sistema privado, para eles não é uma coisa não é uma grande preocupação. Porque, no final das contas, a gente já teve a oportunidade de ver, se a gente vai pensar em soluções projetadas na iniciativa privada e propostas implementadas no âmbito público, obviamente elas têm metas, elas têm objetivos díspares, porque, no final das contas, quando há uma modelagem no âmbito privado, os objetivos podem ser de aumento de engajamento, aumento de carteira de clientes, aumento de engajamento da plataforma, etc, etc. E no âmbito público, a preocupação principal deve ser pensar na experiência do usuário, mas buscando autonomia e autodeterminação dos usuários. E que no âmbito privado isso nem sempre é o objetivo. Ou seja, a gente precisa tentar, em alguma medida, mesclar essas preocupações, porque senão a gente fica ligado principalmente a questões de funcionalidade. E até para falar disso de modo importante, hoje teve uma palestra, na verdade, hoje não, foi divulgado hoje, mas eu, inclusive, tinha visto ontem, uma palestra de um dos maiores estudiosos dessa área, tem uma obra clássica e mais que aclamada em termos de... o manual de IA, em termos, no âmbito técnico, que é o Stuart Russell, que ele deu uma palestra num congresso de inteligência artificial e direito, no qual ele vai apontar, especialmente na primeira parte, e é muito paradoxal, porque a palestra fala das possibilidades de usos interessantes, sem risco, da IA. Mas a palestra dele quase inteira é sobre riscos da IA. Em alguma medida, ele está conversando o tempo todo com uma série de coisas que a gente está aqui falando, a gente está debatendo aqui ao longo do nosso curso, em torno dos potenciais riscos e de como que as tecnologias são feitas, desprezando uma série de questões técnicas que podem gerar problemas muito delicados do ponto de vista prático. E ele está exatamente, apesar dele ser da tecnologia, a preocupação muito grande dele é exatamente você criar alguma forma de controle para isso, porque pode ser, e ele faz até alusão a uma fala do Turing, em 51, que o Turing dizia, numa entrevista para a rádio, que ele tinha muito receio de algum dia as IAs, os modelos de IA, serem mais poderosos do que nós, e a gente não teria condição de apertar o botão, porque a própria IA, o próprio modelo, vai pensar num modo de obstar que você aperte o botão para desligá-lo.
seria a primeira preocupação de qualquer máquina inteligente. Exatamente obstar esse tipo de implementação. Mas, voltando aqui à questão, é que tem uma necessidade de se pensar se a gente está projetando isso no âmbito público ou se a gente está projetando isso no âmbito privado. E por que estou falando disso? Porque nós caminhamos no Brasil, por vezes, para uma absorção, às vezes irrefletida, de soluções criadas na iniciativa privada e absorvendo ela no âmbito público sem grande reflexão. E eu dou um exemplo prático. Nós estamos no prazo de implementação da Resolução 358 do CNJ. Hoje é 22 de junho de 2021. Nós estamos no prazo no qual os tribunais têm para implementar a Resolução 358, que fala da necessidade de criação do CIREX, que basicamente são sistemas informatizados que vai se implementar ODRs no âmbito do Poder Judiciário. E já é sabido que alguns tribunais, ao invés de projetar uma CIREC interna corporis, in-house, pensando na questão da arquitetura de escolha que garanta melhor usabilidade para o cidadão, um atendimento multicanal, etc., etc., uma arquitetura de escolha adequada, ele está simplesmente pegando uma iniciativa privada e absorvendo a ODR privada no âmbito público. E não se sabe até que ponto que está havendo uma preocupação com a adaptação dessa ODR privada para o emprego na justiça pública, para além de se pensar na funcionalidade, na geração de resultados para obtenção de autocomposição, seja lá o que for. Então, a gente precisa de ter uma certa precaução com essa absorção, não que não deva haver uma comunicação, um diálogo muito próximo entre o público e o privado no âmbito do desenvolvimento das tecnologias. Na verdade, as tecnologias quase sempre elas são construídas com mais consistência dentro de uma abordagem de hélice. A gente tem que ter a iniciativa, o poder público, a iniciativa privada e as academias, no caso as universidades, atuando exatamente para se problematizar, pesquisar, refletir sobre tudo que está sendo feito. Inclusive, as tecnologias mais impactantes hoje, muitas delas foram desenvolvidas dentro das universidades ou pelo próprio poder público. Basta você pensar no nosso smartphone, que coloca um monte de coisa lá, GPS, uma série de iniciativas que foram desenvolvidas efetivamente no âmbito público ou dentro das universidades, e alguém teve a ideia de juntar isso tudo numa caixinha. E aí, a pessoa brilhou e criou isso que nos vicia de um modo muito visceral. Mas perceba, ou seja, as tecnologias mais disruptivas, elas acabam caminhando dentro dessa estrutura de hélice, em termos de desenvolvimento, para que ela se torne mais operacional. Então, a gente precisa tomar um cuidado, no caso aqui dos autores, assim, e aqui nenhuma crítica, eu só estou dizendo que isso não é uma grande preocupação, porque o texto deles é um texto muito bem estruturado e que nos traz muitas reflexões importantes para o nosso debate, mas a gente tem que ter mais cuidado, assim, essa necessidade de um filtro em torno do que é produzido no âmbito privado para ser absorvido dentro da justiça pública precisa ser levado a sério por nós, e a gente vive, inclusive, momentos muito delicados ou muito preocupantes por conta, às vezes, dessa absorção irrefletida. Mas continue. Inclusive, só complementando aí a fala do senhor, no último capítulo, ele vai tentar fazer um meio campo ali entre os objetivos daquele que inventa e que tem a propriedade intelectual com o interesse público da coisa, do processo. Então, ele acaba namorando os dois mundos aí sem qualquer preocupação referente se efetivamente poderia se casar ou poderia juntar esses dois aí e formar um casal, porque são preocupações muito distintas, né? Então, acho que acaba que ele não tem essa preocupação, que a gente coloca aqui um pouco mais sobre os efeitos dessa aproximação entre o que é feito no privado e aquilo que se anseia do poder público. Mas aí, continuando dentro dos filtros que ele coloca aqui como nesse panorama, o título é Sabores da Técnica Jurídica, da Tecnologia Jurídica, da Legal Tech, né? Sabores da Legal Tech.
ele coloca que uma outra preocupação é saber se aquela IA, se aquela ferramenta ela exige tão somente dados periciais, dados técnicos, ou se ela vai exigir, vai demandar também um cognitivo humano, um poder de criação inerente à atividade humana. E essa capacidade de obtenção de dados poderia, junto com o machine learning, poderia tornar o instrumento, a ferramenta, mais hábil a efetivamente mudar ali as balizas do processo civil. Então, esse foi o primeiro subcapítulo do capítulo 1, que era Sabores da Legaltech, Flavor of Legaltech. No item que se segue, ele vai trabalhar com os limites técnicos existentes, tecnológicos existentes, e também ele vai trabalhar com essa questão de o que se pode se esperar do futuro, o enigma da trajetória da Legaltech. Bom, primeiro, mais uma vez, ele pontua bem isso sempre, que ele é cético a essa previsão, mas não vou repetir isso que eu já disse 2 vezes. Ele fala inicialmente de uma barreira cultural. A comunidade jurídica não aceita muito bem a tecnologia, e isso pode sim servir de um empecilho, até porque os detentores dos poderes, pelo menos dentro da estrutura atual, não existem tão entusiastas da tecnologia quanto se propaga em determinados momentos, e essa cultura, esse problema de cultura pode sim servir de óbice ao despontamento da inserção da tecnologia no direito. Mas ele fala que, efetivamente, a principal dificuldade para o avanço é a falta de condição técnica ainda da programação neurolinguística, que é a possibilidade de uma ferramenta efetivamente trabalhar com um humano, descer até as minúcias, ver os detalhes, perceber ironia, perceber situações que só nós, dentro de um trabalho cognitivo, poderíamos fazer. Ele vai falar que, por mais que esteja avançada a programação neurolinguística, e se consegue, sim, uma infinidade de tarefas, ela ainda não consegue trabalhar com quais seriam os argumentos vencedores, quais efetivamente seriam os argumentos. Ela vai ter sempre uma visão boa holística. Então, no macro, ela pode até ser melhor do que a atividade humana, mas nos detalhes, nas sutilezas, ela não teria condição de competir ainda, ou pelo menos de fazer o papel que nós fazemos. Então, essa dificuldade técnica, ela é muito bem trabalhada pelo autor, e ele fala também de uma dificuldade financeira, porque o gasto para que você consiga montar uma estrutura dessa, talvez não seja possível ainda, ou não seja interessante a injeção de tantos recursos financeiros para conseguir uma programação neurolinguística adequada, ou então hábil a fazer o papel do operador do direito. Bom, ele fala que hoje todo aprendizado de IA é supervisionado, então tem um trabalho de humano ali muito próximo, então se sabe mais ou menos, se tem uma previsão daquilo que vai ser entregue pela IA, não é uma atividade que realmente traz uma inovação cognitiva dentro de um processo, e sim uma facilitação dos trabalhos daqueles que estão ali operando. Na verdade, é um pouquinho diferente. Na verdade, ele está falando em alguma medida explicando as abordagens de aprendizagem de machine learning dentro dos datasets, mas o que ele tem em alguma medida dizendo é que você não tem uma atividade decisória autônoma. Você está diante de uma utilização dos modelos de IA sob supervisão humana. É um controle humano do resultado, que é uma tendência normativa no mundo inteiro, ou seja, você não pode ter a IA decidindo, especialmente decisão sensível, sem uma supervisão humana muito clara. Só que aí tem um problema que o texto não aborda e que é um problema muito sério. Qual? Apesar dessa fala recorrente, que modelos de IA
proferem decisões, e no campo do direito elas devem proferir decisões que devam ser decisões, digamos assim, que devam ser, utilizar, o ser humano deve utilizar a IA como uma função auxiliar, digamos assim. Ou que depois que a IA profere uma decisão, vai vir um humano falando, ó, vou apresentar uma supervisão, mesmo que substantiva, substancial, do que a IA fez para eu acatar ou não. E aí nós temos dois problemas, que, na verdade, são problemas graves, do ponto de vista cognitivo estudado. Quais? Um, a gente, inclusive, já teve a oportunidade de falar dele, qual seja, que é o que eles chamam de automation bias, ou viés de automação, que é a nossa crença de acatar o que a IA ou que a tecnologia oferece como resposta. Eu sempre dou aquele exemplo do Waze para vocês, a gente já conversou sobre isso. Só que, na verdade, tem outros dois problemas, porque alguns estudos mostram que, do ponto de vista prático, às vezes o juiz humano, e aí uma atuação com juízes ou até em outros campos, o ser humano ele tem uma aversão algorítmica, de modo a ela dar preferência a uma decisão humana, mesmo que menos precisa, do que uma decisão dada por um modelo mais preciso. E tem ainda uma terceira situação, na qual a pessoa tem a resposta da IA, mas ela não acata por conta dos seus preconceitos. Existem estudos, inclusive com juízes, mostrando que às vezes o juiz piora, por exemplo, uma análise de risco, por conta que ele não quer acatar o que a máquina deu de resposta. Mas como assim? Como assim é isso? Ou seja, o fato de ter uma supervisão humana da resposta algorítmica não é garantia de que isso vai ser, ou pode gerar três deturpações no final das contas. A primeira deturpação é da pessoa simplesmente acatar aquilo ali e não problematizar, que me parece que, inclusive, dentro do próprio estudo né, da psicologia comportamental, seria uma primeira abordagem recorrente. Qual seja, você vai lá para os juízes, quando, se fosse possível, o juiz, ou mesmo hoje para a gente pegar um exemplo bem evidente, o caso do Compass. O Compass não julga. O Compass dá uma análise de risco e o juiz acata ou não. Naquele caso do Eric Loomis, ele acatou e condenou o cara com base no score do Compass, que é aquele caso emblemático que foi a Suprema Corte de Wisconsin, e a Suprema Corte de Wisconsin deu uma decisão muito peculiar, que, na verdade, ele não percebeu a opacidade dentro da complexidade algorítmica, no sentido de ausência de explicabilidade, um tema que o Otávio aqui e eu gostamos muito. E, na verdade, ele foi por uma opacidade, que é a opacidade como é que fala? Da propriedade intelectual. A Suprema Corte do Wisconsin virou e falou, não vou abrir o código-fonte do Compass, do software, porque isso é uma propriedade intelectual. Só que, na verdade, o que se almejava, no caso Loomis, como em qualquer caso, que é a análise de risco, e essa análise de risco me é importante para a minha própria mantença preso ou liberto, é a questão de me explicar por que o modelo de IA, especialmente a rede neural, que é, por essência, black box, como que ela me ofereceu uma resposta. E a Suprema Corte de Wisconsin falou, não, na verdade, ela não entendeu. Esse caso foi até a Suprema Corte, através do cessiorário, que não foi admitido, como a gente já sabe. Mas perceba, ali o Compass, ele está agindo como um auxiliar. Ele não está decidindo. Só que o juiz, qual é a tendência do juiz? Por viés de automação. Acatar. Sem problematizar e sem refletir se os resultados são bons. Só que existem outras pesquisas que falam, e tem casos envolvendo o próprio Compass, no qual o juiz ele deu uma decisão mais grave do que a do algoritmo, por conta de preconceito. Ou, simplesmente, ele tinha um parecer tecnológico e outro humano, ele acata o humano, pela versão algorítmica, que me parece que é algo bem factível de acontecer quando a pessoa... Se a gente tem, no sistema jurídico brasileiro, só para trazer um elemento bem claro, tem juízes que claramente são avessos aos precedentes. Então, quando tem um precedente, ele diz, não, eu não acato isso e vou dar uma decisão contrária.
Não acontece todos os dias? Tem lá um precedente conhecido, aclamado, e tal. O juiz, não, digamos assim, liberdade interpretativa e vou contra. Então, essa que é uma versão, no caso é o precedente, mas existem estudos empíricos sérios mostrando que há uma versão algorítmica do cara ir contra ao que está ali definido num ambiente técnico. Então, perceba, essa ideia da supervisão humana, ela não garante efetivamente o problema, mas insisto, por que estou falando isso? Porque, na verdade, quando você pensa em modelos de IA, é óbvio, se a ideia é de uma IA efetiva, é que ela possa exatamente aprender com seus próprios dados e indo aumentando a própria acurácia para a resposta, independente da abordagem que eu faço. Seja uma abordagem de aprendizado supervisionado, não supervisionado, que são os mais comuns no direito, ou mesmo o reinforcement learning, que é o aprendizado por reforço, muito usado na robótica, etc., jogos, etc., etc. Então, perceba, é possível e hoje nós não temos modelos de IA que decidem de modo independente, mas que não há dúvidas de que essa supervisão humana também não é repito, uma garantia de que a gente vai oferecer legitimidade, porque tem uma briga, inclusive, do pessoal que analisa GDPR, analisa LGPD, e fala assim, poxa, precisa de ter uma garantia de supervisão humana. Como se isso resolvesse. E os estudos empíricos mostram que não resolve. Então, a gente está numa situação mais delicada, porque a gente vai para uma resposta simples, pensar, não vai ter problema, porque aí vai ter o ser humano ali e o ser humano vai resolver a questão. Ele vai acatar ou não vai acatar? Só que as deturpações cognitivas já catalogadas, talvez até descubram novas, demonstram que a supervisão humana não vai resolver. Mesmo para a pessoa que seja treinada para entender como que o modelo de IA funciona. Então, veja que nosso problema é mais delicado que as pessoas hoje geralmente acham, mas continuemos. A supervisão vai ter que ser divina agora. Pois é, mas hoje a supervisão já precisa ser divina, né? Porque quando a gente está nesse quadro, e a gente volta até para aquela tese nova do Kahneman e do Sunstein, em torno lá do noise, né? Do ruído nas disparidades ao promover julgamentos técnicos. Então, esse problema já existe hoje em torno do próprio modo como a gente... Inclusive, o livro é interessante porque ele apresenta uma série de pesquisas empíricas para dar aso às próprias defesas que eles estão fazendo, e eles colocam em xeque, inclusive, algumas questões que são meio importantes, assim, do ponto de vista... que são colocados como dogmas. Por exemplo, eu acho que você já militou no processo penal e que... assim, eu militei muito pouco, que diz que a última fala tem que ser do réu, um direito do réu da última fala. E o livro, em alguma medida, ele dá a entender que isso é péssimo para o réu. Porque o réu teria que falar em primeiro lugar, porque quem apresenta a primeira versão, ele tende a enviesar o decisor. Ou seja, se a pesquisa empírica que está dando base para o que eles estão definindo, ou seja, a gente está construindo e apresentando uma coisa como um direito fundamental dos réus no penal, que talvez seja péssimo para os réus. Então, olha como essa necessidade dessa transdisciplinaridade para nós aqui no processo é algo muito importante, porque a gente começa a colocar algumas coisas como se fossem dogmas importantes e que, às vezes, o que a gente está defendendo, na prática, fazendo uma análise mais consistente, pode ser, inclusive, negativo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora da gente fazer as nossas próprias propostas, e por isso dessa necessidade de uma abordagem mais ampla, que é o que, particularmente, eu sempre defendi, e eu tento suprir as minhas deficiências ao longo de uma trajetória acadêmica, com o nome da ideia, da própria premissa do processualismo constitucional democrático, é você tentar promover uma análise macro, estrutural e multidimensional do sistema, para tentar oferecer respostas para ele. E
sem que a gente perceba isso, a gente pode começar a defender umas coisas que a gente acredita que é super legal e que, na hora de implementar, o negócio gera efetivamente prejuízo, mas continua. E agora, professor, caminhando já para o último tópico do capítulo 1, que ele vai trabalhar as implicações dessas ferramentas, do uso dessas ferramentas tecnológicas, primeiro sobre a profissão, segundo sobre o ordenamento, o procedimento em si, e, por fim, dentro de um aspecto distributivo. Eu acho que eu não consegui uma palavra melhor na tradução, vou usar essa mesma distributiva, porque eu acho que a ideia dá para pegar. Em relação à profissão, ele diz, e também isso me parece um pouco até óbvio, que haverá, sim, um grande efeito sobre a profissão jurídica. A pergunta inicial que ele já responde é se a tecnologia vai substituir o operador de direito ou não, e aí também, já por tudo que eu disse, que é a posição dele, ele diz que não vai substituir, vai ter uma simbiose, até porque se substituísse, por exemplo, o juiz, nós não deveríamos preocupar mais com nada, porque o Estado de Direito, o Estado democrático, seria outro. O direito seria um dado e não um construído, né? Porque já seria uma resposta pronta de uma máquina sem qualquer outra discussão. Então, ele fala que efetivamente haverá um impacto, mas que não vai substituir, vai complementar a advocacia que ele chama de analógica, né? Que seria essa artesanal que nós fazemos. Ele fala que também é certo que haverá, sim, substituições, mas não do profissional, e sim de tarefas. Muitas tarefas vão ser substituídas até por esse processo de automação, como análise de documentos, contratos, pesquisas, várias tarefas vão ser substituídas por conta do emprego dessas ferramentas. E qual seria a implicação disso? Uma implicação inicial, e aí dentro de uma visão otimista dos autores, é no barateamento da justiça, do preço do processo, do custo do processo nos Estados Unidos. Eu acho que também isso é uma visão, por mais que o processo seja muito caro no Brasil, eu acho que isso é uma realidade muito mais afeta aos Estados Unidos. Posso estar falando uma besteira aqui. Não, você não está falando besteira, pelo contrário. O nosso processo é baratíssimo comparado com o custo que eles têm para litigar lá. Então, é muito mais difícil litigar lá. Tem todo um valor para qualquer tipo de movimentação, até pelo que eu li, antes de processo, na fase pré-trial, já é cara, já é dispendiosa para todo mundo. Então, ele fala que isso pode gerar um barateamento do serviço e um aumento da litigância. Pelo que eu peguei do texto, professor, me parece que ele fala isso como uma coisa boa. Esse aumento da litigância é justamente para abarcar aqueles litígios que não são levados ao judiciário por falta de recursos. E, dentro dessa visão otimista, teria uma democratização, uma possibilidade que chegasse. E aí, a visão pessimista que ele faz é que isso não vai acontecer, não vai ter esse barateamento, e quem vai se valer disso são os grandes escritórios. Eu esqueci a expressão em inglês que ele usa, das grandes grifes, né, das grandes boutiques de litigância nos Estados Unidos, que vão enriquecer cada vez mais com o uso da tecnologia. Ele fala que vai haver uma limpeza dos advogados diante dessas novas tarefas. É claro que alguns profissionais não vão conseguir se adequar, seja porque quase como se fosse uma seleção natural de alguns determinados requisitos básicos para você entender essa tecnologia. Isso traria uma certa limpeza no mercado. E uma visão otimista também que ele traz, que isso poderia trazer, como eu também já disse há um tempinho atrás, um empate, uma possibilidade de empate de forças, de possibilidades entre os grandes litigantes, os que têm e os que não têm. Seria a visão otimista. Essa expressão dos que têm e dos que não têm, ele deixa, inclusive, a indicação específica do trabalho do professor Marc Galanter, que é quem desenvolveu essa subdivisão entre os litigantes. Na verdade, o Galanter é um autor que tem uma preocupação com o acesso à justiça e com a ideia distributiva desde a década de 70, e ele tem um texto que, inclusive, é reputado um dos textos mais, vamos dizer, aclamados na área do direito, mais lidos do mundo, no qual ele faz alusão a essa subdivisão e coloca
aquela categoria que é, inclusive, já posta no relatório do projeto Florença, ou Firenze de Acesso à Justiça, do relatório geral do Capelletti e do Gart, que é a ideia dos repeat players, dos litigantes habituais, em contraponto com os one-shooters, que são os litigantes ocasionais ou eventuais, e que o próprio Capelletti coloca e problematiza isso em alguma medida no relatório dele de 78. Então, essa expressão, eles dando a fonte, né, o Gelbach e o Engstrom, eles claramente indicam que é sobre esse enfoque que eles estão trabalhando. E aí, professor, na visão otimista, ele fala que o uso dessas ferramentas vai criar quase uma arma sistemática de vencedores de quem tem acesso aos que possuem, né, aos que têm. Ele fala que vai criar uma forma sistemática, onde não vai ter como os que não possuem vencer, já que vai ter todo um aparato tecnológico, informacional, que vai tornar a simetria por completa dentro do processo. E daí então, a necessidade que eles defendem abertamente de que haja um fomento da criação de legal techs para os despossuídos, exatamente para que eles tenham acesso a esse tipo de coisa. Por quê? Esse é um grande problema. As corridas tecnológicas, elas de imediato, elas sempre favorecem quem tem melhores condições financeiras, até porque vão ser quem vai ter condição de contratar, inclusive profissionais, etc., com habilidade, com expertise, com skills necessárias para poder fazer o desenvolvimento, que é, inclusive, um dos grandes desafios no judiciário brasileiro. Em todas as palestras, em todos os debates que eu faço, eu pontuo isso e eles são unânimes em dizer que é muito difícil manter mão de obra de alta performance em tecnologia dentro do judiciário. Por qual razão? Porque esse pessoal ganha muito se eles vão para iniciativa privada. Se o cara trabalha e tem uma... Inclusive, tem uma... assim, vocês vão ter oportunidade de conversar isso mais à frente com pessoas que vão vir aqui, com convidados que vão vir aqui, mas, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, dizem que tem estatísticos lá que eles têm maior dificuldade de mantê-los, porque eles auxiliam na própria apresentação das métricas internas do tribunal, mas que eles recebem, como é que fala? Convites externos para poder trabalhar, porque eles são bons no que eles fazem, e quando você vai para o âmbito tecnológico, a coisa fica mais complicada para você dar conta. E por isso, daquela ideia da hélice, que eu já fiz alusão. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar um cuidado, porque quando a gente absorve para o âmbito público o emprego de legal tech, seja lá quais forem, a gente precisa de ter um cuidado de fazer essa filtragem, tanto no que tange a questão da preocupação com o uso dos dados, quanto na própria forma como o modelo é projetado. Ele é projetado para quê? É para resolver conflito rápido, ou ele tem que oferecer para as pessoas o direito deles da melhor forma possível? Então, assim, tem uma preocupação muito grande da arquitetura, e, inclusive, o Russell fala disso, que é a preocupação em que medida, ele até faz uma brincadeira e fala assim, olha, hoje as Big Techs têm um poder que nenhum ditador na história teve até hoje, que é de induzir um comportamento das pessoas sem que elas próprias percebam que elas estão fazendo isso. Basta a gente pensar naquele botão de todo streaming que acaba um episódio e já começa o outro sem que você faça nada. Ou que começa um vídeo direto quando você termina um outro no YouTube. Isso é uma indução de comportamento que você não precisa fazer nada, você precisa só fazer o quê? Ficar parado, que o próprio modelo já te induz uma visão. Se essa visão for para te induzir do ponto de vista político, ou seja lá o que for, isso é um problema danado, especialmente para gente muito novo, que não tem uma mentalidade, se bem que na atualidade isso não tem nada a ver com a idade na questão, mas de percepção reflexiva do próprio mundo que nos envolve, né, digamos assim. Mas continue. Então, professor, aí dentro desse capítulo ele vai partir para uma segunda implicação, que seria com o ordenamento, com as normas e regras do processo, com o ordenamento como um todo, né? Mas ele faz o corte dentro do processo civil. Uma primeira preocupação que ele fala é que você vai acabar com esses instrumentos deixando de ter profissionais
advogados e esses dotados de uma ética, de uma preocupação com a justiça em si, e vai substituir por tecnólogos. Eu não sei se a tradução eu consigo uma palavra melhor, mas que eu consegui seriam pessoas que seriam tão somente especialistas na operação daquelas ferramentas para a obtenção de um resultado, independente de qual seja esse resultado, a quem doer, ou qual vai ser a implicação disso dentro de um aspecto comunitário, social. Seria uma coisa de vencer um jogo com aquele instrumento e que isso não fosse trazer qualquer outra implicação. Então, ele trabalha um advogado dentro de uma ética e teria uma substituição desse profissional dotado de uma preocupação com o tecnólogo. E a criação de um novo perfil de profissional. Isso, um perfil completamente diferente daquele que se tem, ou pelo menos se pretende ter dentro das academias. Ele vai falar que a tecnologia ele vai fazer mais do que só ser inserida no ordenamento, ela vai ser o próprio ordenamento, ela é capaz de ser... É que agora a tecnologia... como se ela fizesse a própria lei, né? A tecnologia, a lei vai se trabalhar para ela. Code is law. Na verdade, o código da própria tecnologia, que é uma ideia amplamente discutida, mas que, na verdade, está no cerne da minha própria hipótese, da minha própria tese da virada tecnológica. Ou seja, a própria percepção de que tecnologia não é só ferramenta, tecnologia vai mudar a própria racionalidade. A ideia da virada é exatamente a ideia de você começar a perceber que todo esse conjunto, esse manancial de tecnologias, ela não está só nos oferecendo novos instrumentos. Não, ele está mudando o próprio modo como a gente percebe o mundo na inteireza. Não é só uma questão pontual. Que é exatamente isso que eu até fiz alusão à conferência do Russell. Ou seja, há uma mudança do próprio comportamento das pessoas que é passível de ser feito mediante tecnologia. Isso é algo que vai colocar em pauta toda aquela discussão dos neurodireitos, da necessidade de você ter uma privacidade mental, que é um problema que ninguém tem nos dias atuais, porque a gente está o tempo todo sendo hackeado nas nossas percepções sensoriais, na nossa psique, como que a gente gosta, o que a gente não gosta, etc, etc. E que pode gerar um problema muito sério. Eu estava lendo essa semana uma reportagem falando do sistema chinês, que eles estão usando reconhecimento facial para verificar se as pessoas trabalhando nas empresas elas estão satisfeitas ou não, fazendo um hackeamento das emoções enquanto a pessoa está trabalhando. Olha que coisa pavorosa, ou seja, você não tem nem o direito de estar trabalhando chateado. Porque se você trabalhar chateado, isso vai gerar questões. Isso é muito sério. Emotion AI é um problema muito sério, especialmente em ditaduras digitais como a China. Mas as coisas começam lá e isso começa a ser na medida em que isso vai se tornando eficiente para algum interesse, grande interesse, eles vão começar a monitorar todo mundo pelo grau de felicidade, ou seja, você vai ter que ficar preocupado com o jeito que você está sentindo na hora de trabalhar, porque isso pode ser um medidor de performance. Eu vou mandar o texto para vocês. Isso é um negócio ultra mega preocupante. E que o direito, obviamente, conversa. Não é que nós, num primeiro momento, no processo civil, mas para nós, em processo civil, isso pode gerar um problema danado, no que diz, por exemplo, oitivo de testemunha. Se a gente tiver um reconhecimento facial com Emotion AI, a gente vai poder controlar se a pessoa está mentindo ou não está? Na medida em que você tem uma possibilidade de fazer o controle. E aqui eu não estou falando nada futurista, não. Essas tecnologias já existem de Emotion AI. Elas estão sendo desenvolvidas e lá já está operacional. Eu vou mandar para vocês a reportagem. Então, são coisas muito sérias para nós do direito, quando a gente está falando em uma análise mais consistente, a gente ainda está preocupado com a primeira etapa de controle de dados. Tem coisa muito mais complicada que a gente precisa efetivamente tematizar para poder evitar problemas, mas continue. E aí, professor, também ele vai falar que dentro ainda dessa implicação,
ele entende que o contraditório, como visto hoje, vai morrer, vai ter ferido de morte e vai ser completamente remodelado para um outro contraditório, com uma outra configuração, onde talvez o procedimento dialógico já não exista como existe hoje por conta dessas ferramentas. Como ele... Isso está no cerne da sua pesquisa, né? Sim. E aí vai fazer com que haja, de fato, ou reconfiguração, uma reconceituação do que é o contraditório, ou não vai conseguir se sustentar dentro daquilo que a gente defende hoje como uma garantia fundamental, constitucional. Inclusive, ele diz que, como essas ferramentas elas são capazes de trazer algumas respostas hermeticamente fechadas, inclusive impede que haja o arejamento com novas mudanças sociais, com uma adaptabilidade do sistema por conta da utilização dessas ferramentas. Então, são essas as duas primeiras grandes implicações. Tem uma terceira que eu estava já esquecendo aqui, mas que não é menos importante do que as duas que eu acabei de falar, que é em relação a Legal Tech versus a distribuição, e ali aqui também entendi em relação à paridade de armas mesmo, com a possibilidade em que litigantes, usando mais uma vez a expressão que ele usa diversas vezes, os que possuem, os que não possuem, consigam trazer um modelo adversarial saudável, onde as pessoas efetivamente travem o embate em contraditório a ponto de construir uma decisão judicial após o diálogo. Mas, na visão já pessimista da coisa, ele fala que pode acarretar uma corrupção total do sistema. A tecnologia, inclusive, ela deixa de ser usada para favorecer aqueles que não têm e chega num cenário pior, que seria para prejudicar, como, por exemplo, a tecnologia usada por um banco para conseguir a restrição de veículos ou qualquer coisa. Seria um instrumento mais potente, além de trazer benefícios para o processo daqueles que possuem, mais que isso, ela vai trazer prejuízos efetivos com um poder executivo muito maior daqueles detentores da tecnologia, e que seria a corrupção total do sistema, trazendo, o que você já citou também aqui, citou na aula passada, que me trouxe grande curiosidade, que é o Nicholas Luhmann, né? Que seria aquela corrupção sistêmica, onde um outro modelo, um outro código de poder infiltra de uma forma... No código de correção do direito. Do direito por completo. E aí o Nicholas Luhmann usa o termo autopoético, em contraposição a esse termo, e eu também descobri isso por conta da aula do semestre passado, um constitucionalista brasileiro chamado Marcelo Neves, ele fala de alopoético, que é quando essa invasão de um outro código ela é de tal maneira que não se há nem como perspectiva você brigar com ela, ou seja, há uma completa submissão do Código do Direito pelo Código da Economia ou de qualquer outra fonte aí de invasão, impedindo por completo uma reação. Aí a questão da justiça, do certo e errado, o código deontológico, né, professor, ele fica completamente subjugado por uma eficiência, a busca de lucros, e essa busca de lucros ela sempre recai no colo daqueles que possuem poderes para buscar os seus lucros, né? Nunca a ideia de maximização da riqueza e do fortalecimento do Código da Economia nos outros códigos dos outros sistemas, especialmente para nós aqui no direito, é uma das questões mais delicadas da atualidade, até pelo fato de que a cada dia que passa, a ideia de você promover uma análise jurídica a partir de perspectivas econômicas ganha mais força e vai gerar, por óbvio, o que o próprio Luhmann já falava há muito tempo, essa possibilidade de corrupção do sistema, e aí eu perco o código de correção do sistema e eu começo a trabalhar com outros códigos. O que, sob uma ótica de alguém que vai se
se encantar por essas concepções utilitaristas ou pragmatismo nas suas várias vertentes, ele pode soar como algo muito interessante, mas ao mesmo tempo muito perigoso, e que é o que, em alguma medida, a tecnologia acaba trazendo junto a si, ou seja, uma tendência de implementação desse código e até uma dificuldade do direito se contrapor. Eu até falava isso essa semana num podcast gravando com o ministro Salomão, ministro Luiz Felipe Salomão, que nós vivemos uma época muito complicada porque as tendências de normatização que existem de mais consistência são europeias. Só que os centros de geração de grandes tecnologias são os Estados Unidos ou a China. E eu não sei até que ponto que o modelo europeu de normatização ele vai conseguir ser um modelo, digamos assim, a ser exportado para o controle efetivo dessas tecnologias mais sofisticadas, se as grandes potências, no caso, os Estados Unidos e a China, não encamparem isso. A China, ao que me parece, não tem interesse nenhum de encampar isso, porque a falta de regulamentação, de controle, permite que ela faça como ela está fazendo lá. Controle, por exemplo, as tecnologias de reconhecimento facial, creio eu, que devam ser mais sofisticadas lá, porque eles usam o tempo todo, em todos os âmbitos, sem qualquer mitigação. Não tem ninguém fazendo, digamos assim, passeata, como tem na Europa e como teve nos Estados Unidos, em torno do problema do reconhecimento facial, que induziu que haja uma tendência de proscrição do reconhecimento facial para policiamento preditivo. Isso não é um problema chinês. É aquela coisa da falta de... Diga, professor. Porque, na verdade, é o seguinte, é uma ditadura. Então, eles querem usar isso em prol do partido. E o partido é, inclusive, sócio da grande maioria das grandes empresas de tecnologia. Então, ele é um parceiro efetivo das grandes empresas de tecnologia, salvo engano, até da Megvii, que é essa de reconhecimento facial, que é a maior empresa de reconhecimento facial do mundo. Então, a gente está diante de uma situação muito complicada, porque como que o direito, que aí a gente cai no próprio argumento do Neves, ou seja, como que o direito ele vai conseguir controlar isso sem que, primeiro, os juristas entendam o que está acontecendo? Porque tem um delay aí dos juristas muito evidente. Que é muito evidente. As pessoas não perceberam ainda. Ou melhor, felizmente vem percebendo muitas coisas, mas tem um universo todo que está acontecendo, até porque as coisas são muito rápidas, que passam ao largo da visão média do jurista. Então, aí tem um problema. Segundo, a partir do momento em que o jurista percebe, é possível criar uma normatização que bloqueie o avanço desse poder das big techs? Se não houver uma atuação muito forte americana e chinesa, não sei. Aí é uma dúvida, não é nem eu até gostaria que o modelo europeu, toda a questão dessa normativa que foi recentemente projetada, etc., que isso gere uma consciência global sobre a questão em torno do emprego das tecnologias. Porque é aquilo, ninguém que trabalha na tecnologia pensa em fazer alguma coisa que vai prejudicar as pessoas, pelo menos não em média. Isso não que não exista, mas não em média, mas a pessoa não está fazendo aquilo. É a mesma coisa, você olha, eu quero sei lá, pegando o próprio exemplo do Russell, o engenheiro quer construir uma ponte que não caia. Ele quer construir uma ponte que funcione. Do mesmo modo, você quer construir uma tecnologia que vai prejudicar a vida das pessoas? Que vai gerar preconceito, que vai gerar injustiça? Não. Então, isso tem que, só que ele fala assim, só que isso tem que ser absorvido ab início pelo pessoal da tecnologia. E no nosso caso aqui, que temos a função de oferecer esse conteúdo do sistema, do ordenamento jurídico, se a gente não conseguir oferecer isso para esse pessoal, a gente vai ter um problema muito sério e a sociedade, as pessoas que vão pagar por isso. Bom, então, professor, já fechando aqui a minha fala, essa última implicação, ele traz, na verdade, as repercussões que podem gerar, como eu disse, uma visão otimista, uma democratização
permitindo que as partes litiguem de forma com paridade, ou, ao contrário, uma completa dominação, onde não haverá qualquer possibilidade, ou pelo menos vão ser menores do que já são, de vitória daqueles dos que não possuem. E aí fecha aqui o capítulo 1, já inicia o capítulo 2. Termino aqui a minha participação. Beleza, Bruno. Só uma questão. Nessa parte também, ele apresenta vários tipos de ferramentas hábeis de serem utilizadas para fazer resolução online de conflitos, análise preditiva, não é verdade? Ou é na parte 2 que ele faz isso? No que eu estou agora me recordando, professor, ele faz, no início, um quadrinho com 9 ferramentas. Isso, é esse quadrinho que eu estou fazendo alusão. Nesse quadrinho, ele vai apresentar uma série de possibilidades de análise legal, ele até indica as empresas, a Avo, a CaseText, que são uma série de empresas que Ele já... faz uma classificação de de tipos de legal techs. tipos de legal tech. Aí, como era um quadro, eu fiquei um pouco... Se eu tivesse, talvez, aqui o meu quadro de apresentação, estaria resolvendo essa facilitaria. questão. Mas percebam, é só para deixar isso claro que eles estão preocupados, inclusive, em indicar as próprias funcionalidades, o Gelbach e o Engstrom estão preocupados em demonstrar as ferramentas, os tipos de implementação e para que ele serve. De todo modo, eu te agradeço, Bruno,